Eu lembro dele falando assim no meu ouvido, eu lembro da barba, assim, sabe, perto da minha, assim, na minha bochecha, encostando, do cheiro. Eu tenho nojo. Eu queria que ele não tivesse existido. Eu queria que ele não tivesse cruzado o meu caminho. Desde a primeira vez eu sentia que não era brincadeira. Eu sei que eu tinha uma vontade muito grande de sair correndo dali. Passo na rua e alguém mexe comigo, eu sinto nojo de mim. Eu sinto nojo de mim. E assim, falando aqui agora, eu já fico meio mal, entendeu? Eu fico meio enjoada. Meu nome é Fabiana Fernandes Machado, tenho 38 anos. Meu nome é Vitória Camargo, eu tenho 19 anos. Tenho 18 anos. Tenho 46 anos, sou podóloga. Fui vítima de abuso sexual. Foi entre 8 e 9 anos, mais ou menos, né? Que eu sempre ia pra praia de sábado e domingo com os meus primos e com os filhos deles. E depois que a gente almoçava, o avô desse meu primo sempre pegava o meu primo de 1 ano de colo e falava: vamos passear, eu vou passear com as crianças enquanto vocês ficam conversando. Devia ter em torno de 5 anos, 6 anos, eu não me lembro ao certo. E era uma pessoa próxima, um homem de confiança do meu pai, bem assim, o braço direito, né? E começou pegando no colo, entendeu? Tanto que eu tenho pavor até hoje, eu não gosto de ver nenhuma criança no colo de ninguém. Eu nasci em Campos do Jordão, e aí com 3 anos minha mãe se separou do meu pai. E ela conheceu meu padrasto no serviço dela. E aí a gente veio morar aqui com ele no Guarujá. E desde então, até os meus 11 anos, né, eles me adotaram assim na família, então eu cresci chamando os irmãos dele de tios, primos, os pais dele como meus avós. Eu estava na 4ª série, fazia ProErd, que é um programa que policiais dão para os alunos sobre drogas. E no final do curso, né, do ProErd, a gente foi fazer uma viagem para o parque aquático. E a minha mãe, como conhecia o professor, né, nas aulas a gente conversava muito com ele, ele acabou ficando mais próximo de mim, da minha família, ele frequentava a minha casa. Então a gente foi para o parque aquático, foi ele, eu, a mãe da minha amiga e a minha amiga. E lá ele já começou com umas gracinhas, então comecei a achar estranho e tudo começou aí. Eu via ele como um vô e ele me dava tudo que eu queria, assim, só que as coisas começaram a mudar. Como criança não percebia o que estava acontecendo, então eu entrava na piscina e quando a gente estava sozinho, ele me chamava assim, de canto, e nos primeiros momentos ele começou a falar coisas assim, tipo, se você fizer tal coisa, o vovô vai te dar isso. Então ele começava a passar a mão e eu deixava simplesmente, porque eu acho que era até um carinho assim que ele estava dando em mim, que eu não tive de pai, do meu padrasto. Eu morava numa fazenda, né? Eu sou do interior do Paraná. E assim, depois do jantar, eu lembro que ficávamos todos na varanda e aí, quando todo mundo ia dormir, eu já no colo dele, ele começou a acariciar. Eu sempre falava não, mas a família, não, vai, né? Vai fazer companhia pro primo de colo. E eu acabava indo, 8, 9 anos mais ou menos. Não sei quanto tempo durou, não faço ideia. Foram várias vezes. E aí a gente sempre ia para o elevador e ele segurando a criança de colo, me colocava de costas para ele. E eu sempre estava de maiô porque a gente voltava da praia. E ele ficava passando a mão em mim tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.
Ele foi lá em casa, a gente tinha uma cestinha de basquete no corredor e a gente estava jogando e eu fiz a cesta, ele me pegou no colo e tentou me beijar na boca à força. E aí eu dei um grito, a minha mãe apareceu no corredor e ela perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que eu caí no chão, só que eu não tinha caído, eu tava gritando porque ele tentou me beijar. Aí ele foi embora, eu contei pra minha mãe e ela achou que era mentira minha, que era brincadeira. E aí ela me deixou de castigo. Então a partir desse dia eu já não falei mais nada, não toquei no assunto. Foi dezembro, então era perto do Natal e eu queria muito um fichário porque eu ia pra quinta série, então era todo aquele negócio, tipo, menina pode usar fichário já na quinta série, então eu pedi, eu quero um fichário, né, de Natal. Aí ele falou assim, se você me masturbar, então eu te dou o fichário, né? Mas ele não falava isso, ele pegava a minha mão, ele me induzia a fazer as coisas, ele me mostrava, até porque eu não sabia o que era masturbar um cara, né? Não sabia nem o que era na época dar prazer para um cara, né? Eu só tinha 11 anos. Acho que passou um ano que ele foi começando a passar a mão em mim, foi começando a ficar mais próximo, foi querer me dar chocolate, presente. Aí eu comecei a brigar, comecei a quebrar as coisas em casa. Aí ele foi se afastando porque a minha mãe sempre dava uma desculpa pra ele não ir na minha casa, porque ela sabia que se ele fosse na minha casa eu ia dar piti, igual ela falava. E ele só me encostava no elevador e quando estava andando. Então ele apertava o último andar e o primeiro, e a gente ficava andando de elevador e ele passando a mão em mim e com a criança de colo. Me dava um desespero muito grande, sabe? Uma vontade de chorar. Você não tem muita saída, né? Você não tem muito pra onde correr. Eu não entendo ele sendo bombeiro e dando uma aula que seria de educação para crianças. Eu não entendo uma pessoa que era para proteger fazer uma coisa dessa, entendeu? Eu não consigo entender. É uma vergonha que você sente, né, por estarem invadindo o teu corpo. Assim, você é uma criança, então assim, tinha muita briga já dentro de casa e ele ainda falava assim: não fala nada para sua avó, nem para os seus tios, porque senão eles vão te bater por causa disso. Com o tempo eu fui vendo que, assim, era sempre quando não tinha ninguém. E outra coisa, tipo, você não pode falar pra ninguém, porque senão seu pai vai me matar, entendeu? E assim, colocava como se eu fosse culpada. Ele me deu o fichário, e depois eu falei pra minha mãe. Então ela não acreditou quando eu contei isso pra ela. Foi um baque, mas depois a minha avó ela sempre esteve do meu lado. Então ela foi a única que, tipo, de primeira eu contei e ela já me acolheu assim, tipo, não vai mais pra casa dele. A minha mãe também, ela não deixou mais eu ir, sabe? Quando eu falei e ela não acreditou, eu prometi pra mim mesma que nunca mais ia falar. Sinto muita raiva ainda. E assim, não tinha pra quem falar. Não tinha. Se eu falasse pra minha prima, ela não ia acreditar. Uma criança falando isso. Então, hoje em dia ainda tem câmera em elevador, mas há 30 anos atrás não tinha nada disso, né? Ele bem que fez um trabalho bom em relação a isso, de ameaça, entendeu? E eu tinha muito medo do que o meu pai podia fazer. Porque eu lembro que depois de teve uma situação na fazenda que o meu pai viu um outro empregado me olhando de um jeito que ele não gostou. Nossa, meu pai foi atrás do homem com uma faca na mão, né? E diante daquilo é que eu fiquei mais com medo ainda, e aí não relatei do outro que ele confiava. Pro meu padrasto foi difícil. Acho que até hoje é difícil. Quando eu toco nesse assunto, ele fica meio assim. E a sensação de vazio, de nojo, acontecia no dia seguinte. Porque normalmente era à noite, na varanda da casa, lá na fazenda. Acho que a família toda sabe que é verdade. Só que sabe quando não quer admitir? Que tem um cara assim,
que ninguém esperava isso. Só que eu acho que isso vem das pessoas que a gente menos espera, né? Tipo, que eu acho que a minha mãe sempre confiou nele. Assim, eles sempre se deram super bem. Teve um dia que quando minha prima ligou e minha avó, então ela já tá pronta. Tive um ataque de choro, não parei mais. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu não quero porque ele vai passar a mão em mim. Aí ele quem? Aí eu falei, o avô do meu primo vai começar a passar a mão em mim e ele falou que vocês iam me bater se eu contasse. E aí eu comecei a contar tudo o que estava acontecendo diante das perguntas que eles estavam me fazendo. Não tinha culpa, até porque eu nunca fiz nada, mas eu me sentia impotente. Eu sentia que fazer alguma coisa por eu estava na 4ª série, eu não podia fazer nada, eu ia fazer o quê? Eu fui uma adolescente super reprimida. Meu primeiro beijo na boca eu tinha 17 anos. Minha primeira relação sexual eu tinha 25. Consegui ter meu primeiro orgasmo acho que com 30. Né? Só conseguia fazer sexo com bêbada, porque assim, é como se eu me justificasse. E aí eu comecei a melhorar quando eu conheci meu marido. E a nossa relação é super bacana, sabe de tudo, né? Porque no começo ele não entendia, né? Por que eu só procurava ele, porque eu só aceitava quando eu estava bêbada, né? E eu não bebo todo dia, eu trabalho, estudo, né? Então, é isso. E assim, muita insegurança, medo. Medo do quê? De tudo. Entendeu? Medo. Não consigo trabalhar muito bem com tensões, entendeu? Com gritos, brigas, entendeu? Um dos motivos de eu ter entrado na terapia foi eu aprender a lidar com essa parte difícil de relacionamento. Pretendo começar a fazer, porque estou com 46 anos e eu não consigo mais lidar com isso. Porque hoje eu consigo falar, mas durante muitos anos eu não conseguia falar. Eu começava a namorar, aí vinha toda aquela situação de novo, vinha tudo aquilo à tona na cabeça e muitas vezes eu abortava o relacionamento só para eu me livrar daquela pessoa. Então muitas vezes no ato mesmo, quando tinha penetração, se era difícil começar, o durante era pior e para acabar eu rezava. Esses dias eu tive um estágio num asilo. Imagine eu num asilo. No final, assim, do estágio, a minha professora estava ciente do que tinha acontecido. Eu expliquei para ela o meu bloqueio com os senhores, com idosos. E aí ela falou, Vitória, como que você está se sentindo, assim? Eu não estou me sentindo ameaçada por eles, porque eles não, em momento algum, eles nem olharam para mim. Porque eles sabem que eu tô lá para cuidar deles. Eu nunca fiquei grávida. Eu já tive gravidez psicológica, né? E o meu pavor de engravidar era enorme, era grande. Hoje eu sei que é porque eu não queria ter uma criança, porque eu não ia poder ficar com ela 24 horas por dia. E qualquer homem que chegasse perto dessa criança, eu acredito que até mesmo meu marido, eu não ia deixar ele nunca dar banho nela. Uma criança não tem como discernir o certo e errado. Para mim, aquilo não era certo nem errado, porque eu nem sabia o que era aquilo. Eu não sabia se era certo, se era correto alguém fazer comigo aquilo. Como eu nunca tive uma grande abertura com os meus pais, nunca assim, conversei muito, nunca me senti tão segura para falar as coisas. Então até hoje tem coisas que eu não falo. Então eu acho que se as pessoas tivessem uma boa conversa com os pais e chegasse a acontecer uma coisa dessas, sempre falar.
não fazer igual eu fiz, que foi preciso quebrar coisas em casa para minha mãe perceber que estava me incomodando. Não, falar, conversar. Então eu acho que isso evitaria muita coisa. Nossa, eu fiquei super feliz quando eu soube que ele morreu. Nossa, muito, Deus que me perdoe. Mas eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Eu sempre senti muito ódio dele, muita mágoa dele, nojo. Não sei quantos anos eu tinha quando ele faleceu, eu era mais velha. Mas assim, eu lembro que foi uma felicidade muito grande. Respirei fundo, sabe? Graças a Deus esse infeliz morreu e não vai fazer mais maldade com ninguém. E há pouco tempo eu descobri que ele fez a mesma coisa com a minha irmã. Ela não contou pra mim, o mesmo que abusou de mim. E ela nunca contou pra mim e eu nunca vi. Eu nunca vi ele fazendo nada com ela. Então, quer dizer, sabe, eu acho que são pessoas doentes, só pode ser. Sentir atração, sentir prazer em iniciar uma criança, porque parece que é isso que eles pensam. Porque eu lembro que ele falava assim, você é a terceira ou é a quarta que eu uso. Eu odeio esse termo. Me desestruturou, né? Mas tu sabe que tu tem o amor das pessoas e crescer e pensar que isso foi uma coisa ruim, uma coisa horrível, e você vai superar sim, porque você é muito melhor que ele. Hoje, fazendo uma comparação, assim, eu sinto que eu nasci de novo. Eu acho que uma terapia para quem quer mudar, porque tem pessoas que fazem terapia e nada muda na vida. Para quem quer mudar, para quem aceita esse desafio, porque é muito difícil você fazer terapia e encarar N coisas na tua frente, para mim, terapia foi tudo. Se eu tivesse que fazer de novo, eu faria, sem mudar nada. É um desabafo, eu nunca falei isso com ninguém. Então, falar, desabafar, tira um peso enorme de mim. Então, como eu nunca falei disso antes, falar agora, nossa, é bem... ainda me incomoda, mas é um peso enorme que sai de cima de mim. É meio uma coisa surreal, sabe? Às vezes parece que não aconteceu comigo, porque hoje eu poderia muito bem ter ele, eu poderia muito bem ir pra casa dele, oi vô, tudo bem, sabe? Aconteceu tudo isso, sabe? Eu acho que é uma figura de... acho que nada. Nada. Não aconteça com outras crianças o que aconteceu comigo. Que um dia isso possa acabar, né? Porque o mundo tá assim por causa dessas coisas que acontecem na infância. Esses adultos todos que tem por aí, entendeu? Não fiquem sentadas, sabe? Não espera um dia depois do outro como eu fiz durante anos. Que foi uma coisa que me atrasou muito na vida. Vai em busca de ajuda. Não deu certo com uma terapia, com um terapeuta, procura outro. Eu fui em mais de 5 até achar a terapeuta que eu tenho até hoje, sabe? Que foi uma coisa, foi a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, e foi quem me passou a segurança e me ensinou com que eu aprendesse a me amar, a me respeitar, a me proteger e confiar em mim.